Conta-se a história do filho pródigo, um homem que tinha 2 filhos. Certo dia, o filho mais novo chega para o pai e pede a parte dele da herança. E o pai foi repartir os bens entre os 2 filhos. Poucos dias depois, esse filho mais novo ele vai para uma terra distante, uma terra bem longe, e lá ele começa a viver uma vida totalmente dissoluta, desperdiçando todo o dinheiro que ele tinha, até chegar a um ponto que onde ele estava houve uma grande fome. E as pessoas começaram a sofrer, começaram a passar necessidade. Então ele procurou alguns moradores daquele lugar ali e começou a pedir ajuda. E algum desses moradores mandou ele para uma fazenda a cuidar de porcos. Ele estava com tanta fome, passando tanta necessidade, que ele sentiu vontade de comer a lavagem dos porcos. E lá, naquela sujeira dos porcos, ele caiu em si. E ele pensou: quantos trabalhadores do meu pai estão agora com fartura, se alimentando muito bem, e eu estou aqui. Vou voltar para o meu pai, vou dizer para o meu pai: pai, eu pequei contra o Senhor, pequei contra Deus, pequei contra o Senhor, não sou digno de ser chamado seu filho, mas me aceite apenas como um de seus trabalhadores. E ele volta, e antes de ele chegar na casa do pai, o pai o avista de longe, corre para ele, abraça ele, beija ele com aquele amor de pai, chama os outros trabalhadores, pede para que coloque sandálias nos pés dele, roupas novas, e ele diz assim: ó, o meu filho estava perdido, estava morto, mas hoje reviveu. O que estava perdido, ele foi achado. Pois bem, quantos assim como este jovem, confiando nas riquezas ou até seduzidos por ela, abriram mão da sua própria identidade? Fica evidente no texto que quando a gente perde a nossa identidade, a gente acaba por viver sem rumo, aí a gente fica na tentativa de se descobrir do lado de fora e a gente acaba se perdendo do lado de dentro. Não foi à toa que um psicólogo chamado Rolomé escreveu um livro intitulado O Homem à Procura de Si Mesmo. Ele sabia que era possível o homem se perder dele mesmo. E a pergunta é: como que você está? Você se perdeu de você? Você anda meio desencontrado assim da vida? Você já não sabe mais quem você é? Você anda flertando com as inutilidades da vida, não conseguindo mais cumprir com as promessas que você faz a você mesmo, você se auto-boicota, se tornou refém de escapismos, parece que a sua vida agora se tornou o seguinte: você vai para um monte de lugar, para um monte de festa, quer estar no meio de um monte de gente, só para evitar ficar sozinho e ser obrigado a se encontrar com você mesmo. É como se os encontros agora com as outras pessoas se tornaram para você um mecanismo de fuga para você não se encontrar mais com você mesmo. O filho pródigo, ele caiu em si. Talvez hoje seja o seu dia de cair em si. Mas o que é cair em si, né? O que de fato é cair em si? Bom, cair em si é ter a consciência de quem você é e de onde você deveria estar. É você não ignorar, nem fugir, mas reconhecer que você precisa mudar, talvez você precisa voltar. Substituir o orgulho pela humildade. É ser pequeno demais ter um orgulho grande. Ter a humildade de reconhecer e talvez você entender o seguinte: eu não estou sendo quem eu deveria ser. Isso é identidade. Ou eu não estou onde eu deveria estar. Isto é propósito. O primeiro passo para o fracasso do filho pródigo, a gente viu no texto, foi abandonar a sua identidade de filho e abandonar o seu propósito com seu pai. Esta talvez seja também a sua realidade. Talvez você se esqueceu quem você é, em detrimento do que os outros dizem como você deve ser, ou o que os outros dizem o que você deve fazer. O ser humano acostumou muito com essa ideia equivocada de que confundir o ser com o ter ou o ser com o fazer. Não foi assim até alguns encontros com Jesus? O Nicodemos perguntou: o que devo fazer? A mulher samaritana, onde devemos orar? O jovem rico, o que eu faço? Enfim, e para todos Jesus enfatizou e deixou bem claro: não é como se é, nem como se faz, mas quem você se torna depois de se encontrar comigo. Quem se é depois de crer em mim. Porque no final, não é mais você, não sou mais eu, mas Cristo em nós. Você não está aqui por acaso, você tem uma identidade, você tem um propósito definido desde a eternidade em Cristo Jesus. Deus, ele amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para todo aquele que crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Por amor, foi por amor que Deus te deu uma identidade, te deu um propósito. E saiba de uma coisa: se há uma forma de você se encontrar, é se encontrando com Cristo, o seu Criador. Eu sou Juarez, vamos juntos, caminhando nesta estrada chamada vida.